E aí, galerinha desbravadora, Maranata, pessoal, olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. É isso aí, tô aqui com um novo regulamento de uniformes e eu gravei esse vídeo aqui falando para vocês as principais mudanças ocorridas no nosso novo regulamento. Então, simbora pro vídeo. Começando aqui pelas nossas orientações gerais, o item 1 nos diz o seguinte: este manual revoga todos os regulamentos anteriores à sua publicação. Ou seja, pessoal, nada mais nada menos de que o manual que está valendo agora é esse daqui. Se no seu clube você tem alguma aí antiga, é bom você dar uma atualizada e comprar este novo manual. Vamos falar agora do lenço. O lenço mudou? Não, pessoal, não mudou. O nosso regulamento ele vem apresentando uma orientação a mais sobre o lenço. A orientação é que agora o nosso lenço pode ser usado também com roupas do dia a dia, com algumas exceções. Que exceções são essas? São exceções de roupas que venham apresentar marcas comerciais, clubes esportivos e partidos políticos. Então, com exceção dessas roupas, você pode usar o lenço com outras roupas normais aí do dia a dia, desde que também essas roupas venham apresentar a modéstia cristã. Outras observações sobre o lenço. Agora, pessoal, não podem mais ser confeccionados lenços comemorativos. Antigamente a galera fazia, por exemplo, um lenço comemorativo de aniversário de clube, de campuri, de treinamento. Agora esses lenços não podem mais ser confeccionados. O lenço para uso agora exclusivo é o lenço amarelo para desbravadores e o lenço napolitano para aventureiros. Mas os prendedores de lenços comemorativos continuam normais, podem ser usados. Outro ponto importante sobre o lenço, o item 15 nos fala aqui o seguinte: o uniforme de gala, o uniforme A, inclusive o lenço, não poderá ser usado quando estiver incompleto. Isso daí todo mundo já sabe, mas eu quero me deter aqui, é bem no finalzinho que nos diz o seguinte: em animais de qualquer espécie, em bebês ou crianças fora da idade correspondente à de cada clube. Ou seja, pessoal, se você tem o seu cachorrinho aí, por exemplo, se gosta muito dele, vai tirar uma foto aí de desbravador e queira botar, por exemplo, um lenço nele para tirar foto, tem muitas fotos aí na internet que rola de animais usando lenço. Isso daí não pode, está proibido. E outra coisa também que está proibido é para crianças também. Às vezes a pessoa uniformiza ali a criança de desbravador, ou então somente bota um lenço para tirar a foto, para ficar bonitinho e tal. Então isso daí também foi proibido, não pode mais, tá bom, pessoal? Venho aqui apresentar para vocês também, galera, uma mudançazinha que houve em relação ao uso do emblema D1. O emblema D1 antes era exclusivo somente para o uniforme oficial, mas agora também ele pode ser usado em materiais promocionais. Em relação às lojas credenciadas, essa galera aí que vem vendendo os uniformes oficiais, fornecendo os materiais, agora o regulamento fala que eles podem também aí abrir algumas filiais para se facilitar a venda de seus materiais. Observaçãozinha agora importante sobre o voto à Bíblia. Antigamente, como vocês sabem, a única pessoa que segurava a Bíblia para proferir o voto era quem ia falar o voto, o restante da congregação ficava na posição de Maranata. Agora, na plateia, quem estiver com a Bíblia pode também abrir a sua Bíblia e fazer a posição e citar o voto à Bíblia. O desbravador que não tiver com a Bíblia pode ficar na posição de Maranata para assim proferir o voto de fidelidade à Bíblia, tá certo? Falando um pouquinho aqui de admissão em lenço, o nosso material usado ainda para estudo dos desbravadores para eles serem admitidos em lenço continua sendo o cartãozinho Nosso Clube. E o manual ele aponta aqui algo interessante. Fala o seguinte: a admissão em lenço somente poderá ocorrer quando o desbravador ou adulto tenha o seu próprio uniforme A. Ou seja, pessoal, nada de a galera ser admitida em lenço com um uniforme emprestado. A pessoa tem que ter o seu próprio uniforme oficial. Orientação importante sobre as meias. Como vocês sabem, as meninas de 10 a 15 anos usam meias soquetes branca e as meninas de 16 anos em diante usam meia calça. Os meninos, todo mundo sabe que é a meia preta.
Qual a mudança que teve? Agora, para regiões que tenha o clima frio, meninas também de 10 a 15 anos podem usar meia calça, desde que seja opcional para todas as meninas, todos venham ser padrão, isso para a pessoa poder ali se proteger. Vamos falar agora aqui do uniforme de atividades, orientaçãozinha bastante importante aqui, galera. O uniforme de atividades ou uniforme do campo ou do seu clube também, clube local, ele não pode ser confeccionado e tenha o uso da boina ou camuflado ou qualquer semelhança. Então, pessoal, se você está aí fazendo o seu uniforme do seu clube, se você está mandando confeccionar, não venha, por favor, botar aí um camuflado, que seja de qualquer cor, azul, vermelho, verde e tal, não pode, tá bom? E o lenço usado para esses uniformes também é o nosso lenço oficial, tá certo? O lencinho amarelo. Já que eu falei do lenço, pode perguntar, não pode mais ser feito lenço promocionais, mas por acaso se eu tiver um lenço de outro país, será que eu posso usar com o meu uniforme oficial ou com uniforme de atividades ou só de atividades com oficial? Não, pessoal, esse lenço ele não pode ser usado de maneira alguma. O único lenço para ser usado é o nosso lenço oficial, o lenço amarelo. Deixa o pessoal da divisão, por exemplo, americana usar o lenço deles lá, o pessoal da divisão norte-americana usar o lenço dele lá e assim por diante. Caso você ganhe, por exemplo, um lenço de presente, você pode guardar ou botar em alguma coleção ou botar em exposição do clube, não sei, a criatividade é de você. Mudançazinha interessante que teve no nosso uniforme de atividades. Teve uma troca aí, pessoal, sobre o emblema utilizado. A gente sabe que para o uniforme de atividades, o emblema utilizado era o nosso emblema D4. Agora, pessoal, o emblema é o emblema D1, tá certo? Então, se você vai fazer aí a sua camisa do seu clube, coloque aí o emblema D1. Isso vale para o uniforme de campo e também para o uniforme C, que é o uniforme do clube local. Aqui eu estou mostrando para vocês como era usado antes, como está sendo usado agora. Antes D4 e agora o emblema D1. Aí você pode se perguntar, mas agora eu já fiz o uniforme do meu clube, já comprei a farda de campo do meu clube e todo mundo tem um uniforme com o emblema ainda D4, modelo antigo, então eu vou ter que trocar novamente. Não, pessoal, a divisão sul-americana ela está dando 2 anos de prazo para você atualizar o seu clube. Então você, desde a publicação desse manual, você tem 2 anos para atualizar aí o seu clube. Para o clube de líderes não teve nenhuma mudança, o emblema usado ainda é o emblema LD4, tanto na cobertura quanto na camisa, tá certo? Lembrando que para desbravadores, a cobertura, o emblema utilizado é o emblema D4, não teve alteração na cobertura. A cobertura que eu falo é o chapéu australiano ou boné, isso fica na opção aí do clube local e do campo também. Outra mudança que teve aqui, eu estou apresentando aqui para vocês, foi em relação a posições das nossas classes regulares e avançadas. Então estou apresentando aqui para vocês o modelo antigo de como era usado anteriormente e como está sendo usado agora. Caso você tenha aí o modelo antigo ainda em seu uniforme, aplica aquele mesmo prazo de divisão. Você tem 2 anos aí para você atualizar também o seu uniforme oficial, trocar os distintivos antigos pelo esse novo modelo. Falando aqui de prendedores de lenços, não teve nenhuma alteração. Eu falei lá atrás sobre os prendedores de lenços comemorativos. Esses prendedores de lenços comemorativos, eles podem ser usados normalmente, desde que você não vá usar ele no uniforme oficial. Os prendedores de lenço oficiais são esses modelos que eu estou apresentando aqui para vocês. Temos aqui para desbravadores 4 modelos, porque engloba aqui esse bordado. Nós vamos ter caque para menino de 10 a 15 anos e branco para 16 anos em diante. E para líder temos esses 3 modelos aqui, que é o canudo, né, o acrílico e esse bordado. Sobre a tira de nome. A tira de nome agora, pessoal, é opcional você botar aí no seu desbravador o tipo sanguíneo, mas desde que você vá padronizar todo o seu clube dessa forma.
Se uma pessoa for ter o tipo sanguíneo, todos têm que fazer ali o seu nome também com o tipo sanguíneo. Orientaçãozinha aqui rápida também sobre o lenço é que agora nós temos também um tamanho a mais. Antes a gente tinha apenas 3 tamanhos, tamanho P, tamanho M, tamanho G. Agora nós temos também o tamanho GG, tanto para desbravadores como também para líderes. Esse tamanho extra também se aplica para a faixa. Na faixa também nós temos um tamanho a mais de faixa. Isso para melhorar aí a vida de você desbravador que tenha muitas especialidades ou que você que seja bastante alto. Então nós temos aqui um tamanho a mais, que é o tamanho XG. Eu estou apresentando para vocês aqui os tamanhos da faixa. Temos o tamanho P, né, que é 11 centímetros, tamanho M 13 centímetros, tamanho G 16, GG 18 e agora nós temos o tamanho GG com 22 centímetros. Eu tenho muita especialidade e as minhas especialidades não couberam todas nesse novo tamanho também aí, XG. O que eu posso fazer? Tenha 2 faixas, desde que você não vá usar essas 2 faixas ao mesmo tempo. O nosso regulamento até vem dando uma orientação aqui, importante, eu grifei aqui para vocês, que fala assim, não podem ser usadas 2 faixas ao mesmo tempo. Não podem ser criadas faixas maiores ou compridas que o padrão estabelecido neste manual. Ou seja, os fornecedores têm o tamanho e eles confeccionam as faixas. Se você tem muita especialidade, você não vai mandar confeccionar em uma faixa maior. Você põe em outra faixa, aí você pode alternar. Uma programação você usa uma faixa, outra programação você usa outra e assim por diante. Falando de itens do uniforme, vamos falar aqui agora um pouco sobre os itens opcionais. Nos itens opcionais, vamos começar falando aqui do colete. Foi estabelecido um colete a mais para ele ser o colete também oficial. Antes a gente tinha só esse colete vermelho. Agora nós temos o colete vermelho e temos esse colete verde. Quem foi para o campo da divisão sul-americana já até recebeu o seu colete. É só esses 2 coletes que a gente tem? Não, a gente pode também mandar fazer aí um colete na cor preta, na cor bege e na cor caqui. E sobre o colete você vai usar o emblema D1. Antes também era usado o emblema D4. Essa mudança então foi feita também no colete. Agora também é usado no colete o nosso emblema D1. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o nosso agasalho. Esse agasalho ele se aplica para locais que tenha bastante frio, que faça bastante frio. Qual as características do agasalho? Ele é todo preto e ele carrega ali o emblema D1. Existe um agasalho oficial, todo preto, que os fornecedores fabricam. Caso você não tenha, por exemplo, condições de comprar esse agasalho, você pode aí comprar um agasalho todo preto, desde que ele não tenha detalhe nenhum, certo? Compre um emblema D1 e você mande costurar no seu agasalho e você pode usar ele normalmente. Você pode usar ele sobre o uniforme oficial, sobre o uniforme de campo, o uniforme do clube e assim por diante, tá certo? Vamos falar aqui agora de uma mudança que muita gente gostou. Vamos falar sobre o uso da tarjeta de identificação e sobre também o uso do torsal. Antes, pessoal, esses itens aí opcionais eram usados somente pela diretoria do clube. Quem que é a diretoria do clube? O manual até dá uma orientação. A diretoria do clube vai ser o diretor, os diretores associados e o secretário. Esses itens agora eles podem ser usados também por toda a direção do clube, ou seja, todo mundo que é branco pode aí usar tanto a tarjeta de identificação como também o torsal. Desde que o uso da tarjeta, pessoal, vocês venham se padronizar também, porque até fica feio, né? Tipo, uma pessoa usa, outra não, então é bom manter sempre o padrão, certo? Aí você pode se perguntar quem que é a direção do clube. A direção do clube vai ser a diretoria, mais o capelão, tesoureiro, conselheiros e instrutores. Aqui eu trago para vocês um exemplo de como é usado os distintivos e emblemas no uniforme CAC. Lembrando que esses distintivos de classes regulares e avançados eles têm que ser sempre centralizados ao bolso. E outra informaçãozinha importante sobre a insígnia de excelência. Essa insígnia de excelência ela pode ser usada agora na faixa.
muita gente antes tinha dúvida se podia ou não ser usado a insígnia de excelência na faixa, porque no manual anterior não falava nada sobre esse uso na faixa. Agora o nosso novo regulamento ele vem orientando a gente pôr a insígnia de excelência na faixa quando a gente for usar assim a nossa faixa. E eu estou trazendo aqui para vocês também o uso dos distintivos e emblemas para quem é branco, né, quem é da diretoria. Você também pode usar o seu distintivo de batismo aí na sua faixa, caso você venha usar. Qual local? Você pode perguntar. Tem um local padrão. Esse local padrão vai ser aonde? Vai ser abaixo da bandeira do Brasil e acima do seu nome. Então esse é o local que você vai usar o seu distintivo de batismo. E é isso aí, galerinha. Esse foi o nosso vídeo sobre as principais mudanças ocorridas no nosso regulamento de uniforme. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, vocês podem botar aqui nos comentários que a gente vai estar aí respondendo para vocês. Não esqueça de seguir também o nosso perfil lá no Instagram. Deixa o seu like aí, também segue a gente para você ficar por dentro de todas as informações que a gente vai estar lançando para vocês. E até o próximo vídeo. Maranata.